Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 21. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 9, versículos 37 a 43 e capítulo 17, versículos 5 e 6. A cura de um jovem possesso. Quando chegaram onde estavam os discípulos, viram uma grande multidão que os rodeava e alguns escribas discutindo com eles. Imediatamente toda a multidão, vendo a Jesus, ficou surpreendida e, correndo para ele, o saudava. Ele lhes perguntou: que estás discutindo com eles? Respondeu-lhe um, ajoelhado dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho único, que está possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que dele se apodere, o faz subitamente gritar, lança-o por terra, convulsiona-o até espumar e ranger os dentes, e dificilmente o deixa, tirando-lhe todas as forças. É epilético e vai mal, pois muitas vezes é lançado no fogo e outras na água. Supliquei a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Então lhe o trouxeram. Ao ver a Jesus, imediatamente o espírito convulsionou, ele caiu por terra e se estorcia espumando. Perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo lhe acontece isto? Respondeu ele: desde a infância. Mas se podes alguma coisa, compadece-te de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que uma multidão afluía, repreendeu o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais nele entres. Gritando e agitando-o muito, saiu. O menino ficou como morto, de maneira que a maior parte do povo dizia: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele se levantou. Depois que o Senhor entrou em casa, perguntaram-lhe seus discípulos particularmente: como é que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa falta de fé. Esta espécie só pode sair à força de oração e jejum. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E diríeis a este sicômoro: arranca-te e transplanta-te ao mar, e ele vos obedeceria.
nada vos será impossível. Número 196. Estes versículos encerram uma das mais frisantes provas da missão de Jesus e do seu poder. As palavras: "Eu te ordeno, que saias dele", passam despercebidas à maioria dos homens e, no entanto, contém a mais formal demonstração da superioridade do Cristo. Do ponto de vista espírita, podeis, bons amigos, para bem compreenderdes o fato que aqui se vos narra, recorrer a uma semelhança, buscando-a no que ainda hoje ocorre entre vós. Exatamente como o menino que pelo Pai foi levado à presença de Jesus, vós outros sois todos surdo-mudos e mesmo cegos. As vossas enfermidades, provocadas por influências más, vos arrastam a todos os perigos, ocasionam todas as vossas quedas. E os discípulos do Mestre se veem impotentes para vos livrar delas, por não terem a fé bastante forte, por não praticarem bastante o jejum e a prece espirituais. Dentro em pouco explicaremos o que, segundo Jesus, deveis entender por prece e jejum espirituais. Encarregados de expulsar para longe de vós os demônios que vos subjugam, de vos libertar das paixões, dos vícios que vos lançam ao fogo e à água, para que aí encontreis a morte, eles conservam no fundo de seus corações o fermento desses mesmos vícios, dessas mesmas paixões que lhes cumpria combater. O resultado é que, exorcizando apenas com a boca, o demônio ri dos esforços que empregam e persiste na subjugação. Fazei como Jesus, vós todos que quiserdes libertar vossos irmãos da influência dos espíritos malfazejos que os dominam. Orai e jejuai, mas compreendei bem a força da prece, a ação do jejum. Prece não é a repetição de palavras mais ou menos harmoniosas, mais ou menos sonoras, mais ou menos humildes, ditas com os lábios para que subam ao Senhor. Oh, não será nas vossas bocas que ela encontrará o necessário ponto de apoio para subir a Deus. Só no fundo de vossos corações reside essa força de impulsão, pela ação da qual a prece espiritual, pensamento puro, surto de amor e de adoração, se evola de um só ímpeto para o trono do Eterno. Que importam as palavras? Que importa mesmo o pensamento? O que é preciso é amor, é humildade, são os atos da vossa vida, os quais, reagindo sobre os vossos pensamentos, formem um todo perfeito, digno de aproximar-se da sede da perfeição. Jejuai, mas espiritualmente. Que importam ao Senhor os alimentos que concorrem para o sustento da vossa matéria? Que lhe importa o momento em que satisfaçais as vossas necessidades materiais? Em tais casos, é a lei orgânica que se executa. O espírito nada de comum deve com ela ter. Jejuai pela abstenção de pensamentos culposos, inúteis, frívolos sequer. Jejuai pela sobriedade no satisfazerdes as vossas necessidades materiais. Jejuai pela vossa modéstia, pela regularidade de vossos costumes, pela austeridade do vosso proceder.
Jejuai, sabendo impor-vos privações que não atentem contra o vosso organismo e que possam espalhar um bálsamo salutar sobre o organismo dos vossos irmãos. Jejuai, tirando do que julgais ser-vos necessário um pouco do que vos é supérfluo, para dá-lo a um irmão a quem falta o indispensável ao sustento do corpo, o pão, a roupa ou o teto. Eis aí, amigos, quais são o jejum e a prece que expelem o demônio da pior espécie, os demônios que vos tornam surdos, cegos, mudos. Não temos mais que explicar, à luz da ciência espírita, as causas e os efeitos da subjugação exercida sobre o menino trazido pelo Pai à presença de Jesus. Já vos demos a este respeito todas as explicações. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.